Olá, bem-vindos ao Chicano Motores, o melhor programa do desporto motorizado da Universidade FM. Muito provavelmente porque é o único. É o único. Bem-vindos, o meu nome é Fábio Mendes, estamos aqui com o Pedro Mendes. Olá. Olá a todos. Que sempre com um penteado excelente. É como o teu. Carlos Mota, o terror das mini-saias. Olá Carlos, tudo bem? Olá, também tenho um penteado excelente. Nem por isso. A Bruna continua de férias, ou seja, continua a meter nojo, mas esperemos tê-la para a semana já em forma. Vamos então começar com o que interessa. Pedro, o que é que temos hoje no menu? Bom, para o line-up de hoje do programa temos o WRC, que aconteceu no fim de semana passado no Rally da Turquia, o WRX, onde temos também a participação do Duarte Mesquita, que nos vai contar tudo o que aconteceu no fim de semana. Falamos um bocadinho da F1. Falamos depois de um português que esteve em destaque no TCR Itália, desta vez sozinho, César Machado, e abordamos, quando terminamos o programa, com os campeonatos nacionais de velocidade que estiveram em Braga, assim como o Picanto GT Cup. Ok, vamos então sem delongas passar para o WRC, que teve como palco a Turquia. O WRC enfrentou os duros troços da prova turca, que fez muitas vítimas. Mikkelsen foi o primeiro líder, em luta com Brino, mas depois foi Neuville a assumir a liderança, que depois voltou a trocar de dono com o Ogier a assumir a primeira posição. As trocas foram sucedendo até chegar o Sr. Tanak. Tanak fixou-se no primeiro lugar e daí nunca mais saiu. A vitória caiu para o Estónio, o homem com mais endurance neste rally, e é agora o segundo da geral. Neuville ainda é líder com 177 pontos, Tanak tem 164 e Ogier tem 154 pontos. Carlos Mota, que te apraz dizer? Para já, assumir aqui um erro, quando a semana passada falei que era um rally de troços limpos, muito, muito próximo daquilo que era o nosso rally de Portugal. De facto, alguns troços eram assim poucos. Aquilo foi mesmo quase uma prova de resistência. Muitos dos troços pareciam as 24 horas de fronteira. Sim, aliás, conheço aqui na zona quelhos melhores do que aqueles troços. Super difícil. Muita pedra solta, muita pedra. E isto foi basicamente uma prova por eliminação. Tivemos um início, curiosamente, alguma coisa daquilo que eu fui dizendo bateu certo, o que é raro. Ou seja, tivemos um primeiro dia com algumas caras menos vistas nos lugares cimeiros ao longo do ano, ou seja, aqueles que tiveram uma melhor largada, ordem de partida para a estrada, tiveram vantagem. Falamos do Osberg, do Brino, do Payden, que na primeira secção andaram pela frente. Na segunda secção já tivemos algo ali diferente, ou seja, começou-se a ver já os pilotos que de facto contavam, menos um, Tanak. Tanak teve dificuldades em acertar com o setup, talvez em acertar também nos buracos e nas pedras, perdeu muito tempo. Ele terminou o dia a 38 segundos da frente. Curiosamente, na frente estava Ogier com o Neuville separados por um segundo e qualquer coisa. E o Tanak partiu cerca de 38 segundos no final do primeiro dia. Achas que foi problema de setup ou foi mesmo resguardar-se para depois atacar no final? Eu não vejo o Tanak jogar dessa maneira, conduzir. E ele, se pudesse, estava na frente ou estava na luta. Houve ali uma dificuldade dele acertar com o carro, com o setup. Possivelmente também estaria pouco à espera de ver troços duros da maneira que estavam. Se calhar ele ouviu o programa da semana passada. Possivelmente, e ficou fiado nessa. A verdade é que foi quase eliminação. Tivemos um Thierry Neuville que finalizou o dia na frente. O dia seguinte começa com o mesmo Neuville que ficou para trás. Teve um problema, aliás, salta-lhe um amortecedor fora do carro, ficou por ali. No troço seguinte foi o Ogier, que ficou pelo caminho também, e tivemos depois um Mikkelsen que estava bem, estava na frente, e nesse mesmo troço seguinte é o próprio Mikkelsen que tem também problemas, e quase sem saber como, o Tanak devagarinho a perder tempo, tanto que ele nessa secção ainda chegou a andar a 50 e tal segundos da frente. Ele estava mesmo a perder tempo e quase sem saber como. Neuville fica de fora, Ogier fica de fora, Mikkelsen de fora não, mas teve problemas, perdeu tempo, foi penalizado também por falhar um checkpoint, atrasou-se.
perdeu também tempo, e o Tanak, quase sem querer, vê-se na frente no final do penúltimo dia, e aliás, 2 troços do final desse mesmo dia de sábado, acaba depois por ter uma prova facilitada. Atrás de si só vinha o Latvala, o colega de equipa. O que facilita muito. E ele de certeza que teve ordens expressas para não atacar, por 2 razões. A primeira óbvia, porque tinha o colega de equipa na frente com uma chance de ouro para recuperar terreno e estar na luta direta ainda mais pelo título. E outra, o mais certo era, se ele tentasse buscar a vitória, o mais certo era a coisa ficar muito mal parada, e ficava pelo caminho também, de certeza. Por isso, foi uma grande jogada para o Toyota, enquanto construtores, foi uma grande jogada para o Tanak, 3ª vitória consecutiva, e está a 13 pontos do Thierry Neuville. 3 aspectos negativos. Primeiro, Neuville falhou, o que é uma raridade este ano, mas vimos Neuville falhar, não por culpa própria, ok, teve um erro, teve um problema com o carro, mas a verdade é que falhou, e nesta luta perdeu pontos. Ogier, e assim falhou, não é problema do carro, foi um erro humano, foi um erro dele. Ele próprio admitiu isso. Exatamente, e mais grave que isso, perdeu uma chance, se calhar única, de se colar de novo ao Neuville. Achas que já está fora da luta? Ele está a 24 ou 25 pontos. Não, fora da luta não. Achas que Mas ele já está a pensar no próximo ano? É assim. Eu antes de chegar, eu sei onde é que tu queres chegar, antes de ir aí, acabámos com os destaques, porque eu sei que tu queres ir para a notícia da possibilidade. Eu não quero ir para a notícia nenhuma. Quer, que ela é Citroën. quer. Mas vamos só terminar rapidamente os destaques. Sim, exato. Ou seja, acho que é um erro grave. Ele, sabendo que o Thierry Neuville estava fora, podia perfeitamente, nem que não ganhasse, podia fazer um segundo lugar e eram pontos recuperados. Acho que foi um erro muito grave. Terceiro destaque negativo para mim, ia bater de novo na mesma tecla, mas a Citroën. Quando as coisas correm mal e quando tu pensas que nada pode correr pior do que aquilo que já está, arde mais um carro. Arde um carro, não é? O Rosberg também falhou, e como a terceira escolha tinhas o Alcassini, quer dizer... Que não é escolha. É qualquer coisa que não escolha. E de facto foram esses 3 aspectos negativos. Destaque positivo, muito rapidamente. Tanak, como é óbvio, faz uma grande prova, também tem a sorte, é que eu já disse isto, ele está com a estrelinha de campeão, e muito possivelmente o título poderá passar por ali, porque ele está mesmo com essa estrelinha, mas também costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho, neste caso aplica-se muito bem. Eu dou-lhe todo o mérito. No segundo, temos também o Latvala, acaba por ter uma prova muito boa, faz um segundo lugar bastante bom para ele, que tem tido um ano de altos e baixos, mais baixos do que altos, e faz um ótimo segundo lugar. No meio disto tudo, o melhor Hyundai, Payden, que nós falamos a semana passada sobre ele, sobre o estado de forma dele em termos de carreira, e acho que este pódio pode ser algo que o puxe de novo para cima. Timo Soninen faz 4º lugar, é um bom resultado para este jovem piloto. Mikkelsen, com todos os problemas, faz no top 5. No WRC2, muito importante na luta pelo título, Kopecky ganha, Tidman falhou e o Kopecky fica mais líder. Uma nota, Kopecky tem 5 rallies no WRC2 e ganha os 5. Isto costuma-se dizer que é como lavar rabinhos de meninos, é mais ou menos assim. Fantástico. Fácil. Prestação portuguesa, Diogo Salvi com o Hugo Magalhães, muito bem, corajosos, bravos, num rally super duro, que acho que eles estiveram muito bem. Chegaram ao fim, foram 7º lugar em WRC2, 18º no WRC, ou seja, classificação geral, e parabéns para eles, foram bravos, foram dignos, muito bem. Muitos parabéns. Pegando agora na deixa que o Pedro estava a tentar introduzir, de forma muito abrupta. Não introduzir nada, juro. Chegaram notícias que hoje poderá estar a caminho da Citroën. Sim. Uma movimentação que tem tanto de estranha como de surpreendente. Qual é a tua opinião em relação a isso? Para já ainda não é nada certo, nem é nada confirmado, mas rola nos bastidores, e agora vou dar uma de Pedro Guerra lá na futebol. Tenho informações seguras que está praticamente ponto assente. O que é que te parece? Concordo contigo, parece-me estranho, surpreendente.
não contava. Aliás, eu já falei disso aqui quando vocês me perguntaram há 2 ou 3 semanas o que é que eu achava que ele ia ficar na M-Sport. Achas que é mais o desafio ou o dinheiro? Eu acho que ele quer sair por onde entrou. Quer provar aquilo que não conseguiu provar quando havia lá um senhor chamado Love? Também, será por aí? Será a gratidão à Citroën? Porque foi pela Eu casa. acho que gratidão neste meio não é coisa que abunde Não, muito. assim, quando eu digo gratidão é, ao fim e ao cabo, Estás a dizer que Ok. os pilotos não são gratos? Quando são maltratados. Bom. ele foi maltratado, mas também lhe deram a chance de correr ao mais alto nível. Certo. Certo? A mim parece... Formaram-no enquanto piloto e por mais que tu tenhas passado momentos menos bons, eu acho que ele deve muito àquela casa. Mas eu pessoalmente Sim, parece-me que é o seguinte, ele foi campeão na Volkswagen, foi campeão na M-Sport, agora passar para a Citroën, tirar a Citroën do buraco. chão, exatamente, colocá-los no topo se possível, ser campeão e dizer, meus amigos, fui campeão em 3 sítios diferentes, não preciso provar mais nada a ninguém, muito obrigado e boa noite. Sim, eu acho que é um mix disso tudo. Gratidão, provar e sair por onde de facto começou. Atenção, que há aqui outro nome em cima da mesa que voltou a ser falado hoje, que é o do Lapi. Que dificilmente a Toyota consegue segurar o Lapi. Muito possivelmente teremos uma dupla Sim. Ogier, Lapi na Citroën no próximo ano, sabendo que é praticamente garantido que não há Greg Breen e que não há Mads Osberg. Muito Isso é rapidamente, praticamente assente. que te parece esta dupla? No adjetivo, bom, mau, Fortíssimo. fortíssimo? Fortíssimo. Ótimo. E na Citroën continua também o Alcacimi, só para garantir. Só Só para garantir os que... fundos. Exatamente. A próxima prova realiza-se de 4 a 7 de outubro na Grã-Bretanha. É uma prova que o Mota disse que tinha informações seguras de que o Chris Meek estaria a participar. Veremos se confirma. Mota, do Rallys, tens mais alguma coisa a dizer? Tenho. Tivemos participação do Diogo Gago em Espanha, troféu ibérico da 208 Rally Cup, com uma excelente prestação do nosso piloto. Ele faz segundo lugar nesse campeonato, um excelente resultado, uma prova além fronteiras e dominada muito por pilotos da casa. Por isso, parabéns para o nosso Diogo, que se estreia, aliás, no próximo fim de semana no Rally de Amarante ao volante de um R5. Boa Exatamente. sorte para ele também. Passando agora para o WRX, tivemos mais uma ronda do Campeonato do Mundo de Rallycross. Para nos falar dos principais acontecimentos desta prova, teremos de novo o grande Duarte Mesquita, o homem que domina o Rallycross de cima a baixo, vai-nos fazer o resumo da prova deste fim de semana. Olá, uma vez mais uma saudação especial a todos os amantes dos desportos motorizados e a todos os ouvintes do Chicano Motores. É um prazer voltar a falar-vos deste espetacular Campeonato Mundial de Rallycross. Teve mais uma prova neste fim de semana. Riga, capital da Letónia, num circuito que tem sido palco de grandes provas, grandes batalhas, e que tem recebido elogios por parte da FIA ao receber o prémio para a melhor prova do campeonato, quer em 2016, quer em 2017. Foi por isso que uma delegação da Câmara Municipal de Montalegre, do Comitê organizador da prova do Mundial que se disputa no nosso país, em Montalegre, esteve presente neste fim de semana em Riga para acompanhar em loco como fazem os melhores organizadores do mundo do que é uma prova de Rallycross. Em termos desportivos, tínhamos o aliciante nesta prova de ver alguns regressos ao campeonato. Alexander Wurz, o austríaco ex-piloto de Fórmula 1, estava inscrito com o Ford Fiesta. Também Timo Scheider, o antigo bicampeão do DTM, aliás, com o Seat Ibiza. E também destacar Nico Müller, o piloto oficial da Audi no DTM, a inscrever-se com o terceiro Audi S14. Era grande a expectativa para ver se alguém iria conseguir bater Johan Kristoffersen, mas nas qualificações, uma vez mais, o piloto sueco esteve imbatível, venceu 3 em 4 qualificações e era assim o mais rápido de todos, e garantia a pole position para a sua meia-final. O segundo mais rápido foi Sebastian Loeb, o piloto francês foi o que esteve mais próximo de Kristoffersen das qualificações. O Peugeot a mostrar-se desta feita mais próximo do polo em relação ao Audi S14 da EKS. Tim Hansen chegou a vencer uma das qualificações, mas mesmo assim tínhamos Kristoffersen na pole position para uma meia-final, enquanto Loeb estava na pole position para a outra meia-final. Nas meias-finais,
Não houve muitas surpresas. Na primeira meia-final, Kristoffersen e Ekstrom partiam com pneus novos, mas Kristoffersen estava por dentro, arrancou bem, defendeu-se de Ekstrom, venceu. Ekstrom foi segundo e o terceiro foi Grunholm. Destaque negativo para Peter Solberg, na travagem para a primeira curva, acaba por ser empurrado pelo Renault Megane de Guerlain Chichery, vai contra as barreiras e perde aí qualquer chance de chegar à final. Chichery iria ser depois penalizado em 5 segundos. Pareceu-me uma medida bastante adequada face à manobra que o francês teve sobre Sauber. Na segunda meia-final tínhamos Loeb na pole position, com Timmy Hansen, o seu colega de equipa da Peugeot Sport, a seu lado. Os dois Peugeots arrancaram muito bem, mas no meio dos Peugeots aparecia Andreas Bakkerud, o piloto norueguês, um piloto à antiga, um piloto sempre muito duro e muito temido por todos os adversários. Tentou ao máximo meter o seu Audi por meio dos Peugeot 208, mas Loeb e Timmy conseguiram apertar o Audi a fazer uma espécie de sanduíche, e acabaram por defender as suas posições. E assim, a corrida acabou por ser vencida por Loeb, que passava à final, tal como Timmy Hansen, que ficou no início para trás, mas depois conseguiu uma boa recuperação. E o terceiro acabou por ser o Kevin Hansen, o irmão mais novo de Timmy Hansen. Tínhamos assim os 3 Peugeots qualificados para a final, o que foi brilhante para o time Peugeot total. Andreas Bakkerud atrasou-se imenso depois daquela sanduíche na travagem para a primeira curva e somente iria recuperar até o 4º lugar. Nico Müller qualificou-se para as meias finais, fez melhor que Wurz e fez melhor também que Timo Scheider, mas acabaria por desistir nesta meia-final. Na final tínhamos o Kristoffersen e o Ekstrom na primeira linha, o Kristoffersen e o Loeb na primeira linha, o Ekstrom partia da segunda linha, mas Ekstrom fez melhor arranque que Loeb, conseguiu meter o Audi por dentro e ultrapassar o Peugeot de francês. Kristoffersen fez uma vez mais o arranque perfeito, foi lá para a frente, não cometeu nenhum erros e acabou por vencer de forma confortável. Ekstrom foi o segundo, Loeb foi o terceiro e Grunholm, Niklas Grunholm, o filho do antigo bicampeão do mundo de rallies Marcos Grunholm, a fazer a sua melhor exibição do ano com um 4º lugar. Timmy Hansen e Kevin Hansen fecharam os 6 primeiros. Foi mais uma vitória de Johan Kristoffersen. O homem está a bater muitos recordes. São vitórias atrás de vitórias. Apenas Loeb bateu uma vez este ano na Bélgica. E agora faltam apenas 3 provas para o final do campeonato. Estados Unidos da América, com a estreia no circuito de Austin, Texas, África do Sul e a Alemanha. Muito provavelmente iremos ter um Kristoffersen já bicampeão do mundo de Rallycross em Austin, Texas. Eu acho que é uma prova que de facto o Kristoffersen é o piloto à parte neste momento, porque se analisarmos bem, os Volkswagen no ano passado eram imbatíveis, mas víamos o Solberg também sempre lá na frente. Este ano estamos a ver o Solberg a lutar por posições com os Audi, com os Peugeot, mas realmente depois vemos um Kristoffersen à parte de toda a concorrência. Portanto, o domínio este ano não é do Volkswagen, o domínio este ano é de Johan Kristoffersen e há que se tirar o chapéu a este talentoso sueco, vindo da velocidade que está a dar cartas no Mundial de Rallycross a um nível elevadíssimo. Obrigado ao Duarte, novamente, o homem em Portugal que percebe bastante de Rallycross, e quando tivermos o WRX em prova, teremos outra vez o Duarte a falar connosco na rádio. Exatamente. A próxima prova está agendada para 29 e 30 de setembro nos Estados Unidos, no Circuito das Américas. Passando agora para a Fórmula 1, o Campeonato do Mundo foi até Singapura para a 15ª jornada e mais uma vez Hamilton fez a festa. Numa pista em que a Ferrari parecia ser a favorita, o britânico fez uma volta de qualificação espetacular e deixou Vettel a mais de 6 décimos. No domingo, Hamilton apenas teve que controlar a corrida, enquanto Verstappen deu água pela barba à Ferrari. A Ferrari, mais uma vez, meteu os pés pelas mãos, falhou na estratégia e fez com que Vettel caísse para o 3º lugar. Aliás, não caiu, ele saiu do 3º lugar e ficou no 3º lugar. Verstappen, por sua vez, fez uma excelente prova, acaba em 2º, e Hamilton, mais uma prova espetacular, acaba em 1º lugar. Mota, queres dizer alguma coisa? Quero. Começo eu a falar sobre Fórmula 1. Isso aí. Meus caros, isto é um bocado estranho. Vocês dão sempre a Ferrari como grande favorita e ganha sempre o Hamilton. Foi o Fábio que deu. Já é a segunda vez, foi em Monza, foi em Singapura. Em Monza, Singapura. Eu acho que para a semana a Ferrari será a grande favorita e vai ganhar o Hamilton. Não me parece. Para a semana eu vou apostar na Mercedes. Até porque a pista favorece a Mercedes. Até porque para a semana não há Fórmula 1.
Mas já lá vamos. Primeiro queria destacar aqui a volta de qualificação do Hamilton. Aquilo não se faz a ninguém. É uma volta espetacular. Das melhores voltas do ano, se não a melhor volta do ano, uma das melhores de sempre do piloto, e foi tratar mal a Ferrari. 6 décimos em calendários. Aqui eu não costumo defendê-lo, mas eu também não preciso defender. Mas o Sebastian Vettel teve problemas no fundo de plano do Ferrari. Até pouco antes da qualificação começar, a Ferrari estava a trabalhar no carro do alemão. Mas antes, que é o alemão menos alemão que eu conheço. Mas além do fundo de plano, acho que ele mais uma vez ficou a perder por causa da estratégia. Sim, ele sai numa posição muito, muito desfavorável para conseguir a sua volta, e depois, claro, Hamilton não falha. Eu acho que é mais isso, porque eu acho que o Hamilton está numa forma mental muito superior ao Sebastian Vettel. A Ferrari tem tido algumas falhas em termos de estratégia, e começou, eu lembro-me em Monza, que nós falámos nisso a semana passada, esta semana novamente, já lá vamos, mas durante na paragem para a troca de pneus no Grande Prémio de Singapura. Acho Aliás, podemos pegar já por Sim. aí. O primeiro stint é feito à volta das 15 voltas. Sim. Os pneus eram os ultramacios, hipermacios, aliás, aquilo agarra muito, mas também desfaz muito. Hamilton geriu o quanto pôde, e depois, no final do stint, começou então a fazer tempos por volta muito melhores. Vettel foi atrás dele, Verstappen teve a frieza de não ir atrás dos dois e manteve-se. A Ferrari inicia o processo todo de trocas de pneus, tenta fazer o chamado undercut, não funciona. Eles depois colocam os ultramacios. Quanto a mim, foi uma decisão pouco compreensível. Eu acho que funcionam mal, porque antes do Vettel ser chamado à boxe, já os tempos do piloto não eram de agrado para fazer o undercut. Sim. Estava a perder algum tempo para o Hamilton no final desse turno, desse stint. Sim. E eu acho que não funcionou muito por causa disso. E depois a volta de saída também não foi boa. Não foi boa, porque ele vinha com, assim, os pneus, os ultramacios, possivelmente não seriam os melhores naquela altura para a pista, como a pista se apresentava. Depois há outra coisa, que a Mercedes coloca macios, eles estão muito à vontade com macios, eles testam macios, mas à força toda, e depois, é claro, eles apanham-se o carro melhorou. É preciso dizer que a Mercedes colocou um carro muito bom nas mãos do Hamilton, ao contrário dos últimos anos. A Mercedes melhorou, e o próprio Toto Wolff diz que finalmente perceberam o carro, e quando um chefe de equipa diz isso, é significativo. Eu acho que eles chegaram àquele ponto da época em que, ok, nós agora temos o melhor carro que conseguimos fazer este ano, está aqui. E isso foi ilustrativo um bocadinho em Monza, e agora em Singapura, numa pista estreita, muito quente em termos para pneus e para quem vai atrás para gerir. Até nisso o Hamilton conseguiu gerir melhor, porque à frente tem mais ar fresco. Sim. Quem vinha atrás dele... E o Hamilton apanhou um susto valente quando apanhou os retardatários, ia ficando mal na fotografia com o Grosjean e com o Sirotkin na altura. Sim. Exatamente. O Verstappen tentou a sorte, não conseguiu. Eu por acaso coloquei essa nota aqui para falar nisso. O Verstappen vinha a 2 segundos, um bocadinho mais já ia em segundo, já tinha feito então a troca de pneus, vinha a 2 segundos do Hamilton. O Hamilton chegou atrás à traseira do Grosjean e do Sirotkin. É óbvio que naquela pista, isto só para demonstrar o porquê, para apanhar bem o cone de ar, para ter alguma velocidade extra, digamos assim, o piloto precisa estar mais ou menos a 8 segundos. Não, funciona exatamente ao contrário. O efeito do ar sujo naquela pista nota-se até 8 segundos. Pronto. O que significa que a uma distância de 8 segundos o carro de trás está a ser prejudicado. Pronto. Então o que aconteceu foi que Hamilton chegou à traseira dos dois, e eles andavam numa luta desenfreada, e perdeu ali 2 segundos, que tinha mais de 2 segundos de vantagem para o Verstappen. Verstappen chegou atrás dele na maior, e por um bocadinho não ia ser limpo também pelo Sirotkin e pelo Grosjean, tanto que o Grosjean recebeu uma penalização por causa disso. O Sirotkin foi um bocadinho mais à frente, andou endiaurado, o russo. Mas aí eu devo realçar que, por um lado, como espectador ou como fã de Fórmula 1, gostei que houvessem lutas no meio do pelotão, e isso fez parte. Aliás, as melhores lutas viram-se no meio do pelotão. As outras na frente foram mais táticas, mais de estratégia, por querer que o Hamilton ganhasse ao Vettel. Fiquei um bocado chateado porque aqueles dois não saíram da frente.
Eles falharam 3 bandeiras azuis. Mas é preciso ver que eles estão em corrida. Eles estão a lutar um contra o outro. Sim, mas Certo. são retardatários e têm Eu entendo isso perfeitamente. E aquilo que o Grosjean fez, eu fiquei com a sensação que ele tentou-se colocar depois, quando ele viu que estava a fazer borrada, ele tentou-se desviar o máximo possível. Mas ele está naquela luta acesa e não é fácil depois para um piloto que o Hamilton admitiu que as bandeiras azuis não se viam bem, só com as luzes azuis é que depois os pilotos tinham essa noção, que nas bandeiras azuis com a escuridão, não estava muito escuro, mas com a luz que eles tinham, que não dava para ver muito bem. Há aqui algumas atenuantes, eu não ponho a culpa toda no Grosjean. Não, aliás, até porque eu acho que naquela altura o Grosjean foi bem penalizado, mas o Sirotkin, se um foi, o outro também devia ter sido. Não é por aí. A questão até porque o Hamilton disse pela rádio uma coisa mais ou menos, estes tipos são malucos. O Verstappen ficou mais chateado porque ia ser mesmo limpo pelo Grosjean e ficou mais chateado, mas o Verstappen fica sempre mais chateado. Mas foi a única oportunidade que o Verstappen teve, ou alguém teve, de poder ultrapassar o Hamilton. De resto foi uma corrida completamente à vontade. A Mercedes voltou outra vez a dar na cabeça à Ferrari. A Ferrari tem que começar a pensar seriamente na vida. Aliás, acho que nesta altura o campeonato já está entregue. São 40 pontos de vantagem para Vettel, que Hamilton tem. A Mercedes está a 37 pontos à frente da Ferrari. Muito dificilmente a Mercedes vai cometer erros que provoquem perdas de pontos demasiado grandes que relancem o campeonato. E a Ferrari só tem a culpar-se a si próprio. Eu aqui só vejo se eles colocarem o Raikkonen a limpar o Hamilton logo na largada. Mesmo assim... E a tentar, por exemplo, no Brasil, por exemplo. Não fizeram. Eles pensassem nisso, teriam feito. Há uma altura que o Raikkonen está à frente da corrida e poderia ter servido como tampão para reaproximar os homens da frente, e nem isso a Ferrari quis fazer. Eu acho que foi isso. Eu acho que a Ferrari falhou mesmo a todos os níveis. O estratega da Ferrari deve ter ouvido bastante do Vettel. E outra coisa que eu também já te disse é, na minha opinião, não sou só eu, mas eu acho que o Vettel, durante esta corrida, se calhar por o que se passou em Monza e o que se tem passado, alguns pormenores que nós às vezes não nos apercebemos, eu acho que o Vettel está na corrida muitas vezes a pensar naquilo que a equipa pode estar a cometer erros. Onde é que pode falhar? Onde é que eles falharam? Os pneus não deviam ter sido esses. Eu disse-vos, isto não vai aguentar até o fim. Eu acho que ele não está a focar tanto na corrida, focou-se um bocadinho mais naquilo, em segundos pensamentos, a estratégia que estava por trás daquilo. Exatamente, tudo. Acho que também dá a acontecer isso. O Vettel está a tentar ser o piloto e o estratega, e isso não funciona a 250 a hora no meio das ruas. Boa prova de Fernando Alonso, parecendo que não, fez uma excelente prova, 7º lugar, o melhor do campeonato B. Exatamente, esteve à frente dos 2 Renaults. E fez uma das melhores voltas na altura da corrida. Chegou a ser a melhor volta na altura, mas a melhor volta foi para Kevin Magnussen. A sua primeira melhor volta e a primeira melhor volta da Haas. Por falar em Renault, também tiveram uma boa prova. Sainz volta-se a dar muito bem com os ares de Singapura. O Hülkenberg também consegue pontuar. Sim. A Haas esteve muito mal. A Haas foi das equipas que mais desiludiu. Sim. A par da Force India. Temos que falar da Force India de Sérgio Pérez. Na primeira curva dá um toque em Ocon, que eu pessoalmente desculpo, porque é uma situação complicada. Ele está a tentar cobrir um piloto do lado de dentro. Depois tem um bom stint inicial, está até com uma posição muito favorável para marcar bons pontos. A equipa manda para a boxe e depois ele sai atrás do Sirotkin, e aí é que foram elas. Ele nunca se conseguiu livrar do Sirotkin, demorou umas 10 voltas, acho que não consigo precisar, até que o sangue latino ferveu, o homem passou o homem no braço, mas um braço a sério. Mas aquilo, sim, mas eu acho que estava-se a prever. Sim. Aquilo foi um acumular, eu acho que foi aquele sangue frio do Sirotkin, e depois o sangue muito quente do mexicano. Exatamente. Mas Pérez esteve muito mal na corrida. Deu uma de Vettel, não foi? Exatamente. Pamba! Foi um dos destaques negativos. Destaque positivo, Leclerc, outra vez nos pontos, para festejar a promoção à Ferrari. Sim, e eu gostava de falar também um bocadinho aqui na Sauber, porque assim, o Ericsson foi o último, se não estou em erro, o último piloto a entrar para a troca de pneus. Ele aguentou os hiper 29 voltas, acho. Sim, quando a Pirelli disse que aquilo durava 15. 15, exatamente. E eu não sei até que ponto é que foi bom. Não foi nada. Eu acho que houve ali um bocadinho também uma falha de estratégia. Sim. A não ser que eles quisessem mesmo que o Leclerc
ficasse à frente. Eu não acredito. Porque eu acho que falhou um bocadinho. Eu acho que foi de tempo demais dentro de pista com aqueles pneus. Foi mais uma estratégia falhada da Sauber. A próxima prova da Fórmula 1 decorre a 30 de setembro no circuito de Sochi, na Rússia, como já dissemos. Aí parece-nos que a vantagem será para a Mercedes, a Ferrari. Oh, é sério? É sério? Sim. Veremos o que é que acontece. A Red Bull tem na agenda penalizações nos motores e veremos. E a Toro Rosso é capaz de trazer algumas surpresas. Exatamente. Se calhar já não são tão surpresas quanto isso. Em destaque, este fim de semana esteve também, como eu disse no início do programa, César Machado. O César, nós apontamos-lhe o dia da semana passada quando dissemos que era um dos pilotos que fazia falta no Nacional. Faz, eu continuo a dizer que sim, que faz, mas está visto que o César merece outros voos. Ele esteve em Itália, em Vallelunga, fez os melhores tempos do segundo free practice e o melhor tempo na qualificação, que lhe deu a pole position, venceu a primeira corrida, fez a melhor volta nessa corrida e teve uma segunda corrida onde teve que acabar por desistir. Ele já nos vai contar isso em pormenor, mas onde fez para mim a melhor corrida do fim de semana, embora não a tenha terminado. Vamos então passar a ouvir em primeira pessoa o que se passou. César Machado, em declarações ao Chicane Motores. Estou muito contente com o fim de semana que tive em Vallelunga. Eu desta vez fiz a corrida a solo, que me proporciona bastante mais quilómetros na pista e uma maior à vontade no circuito, visto que era um circuito que eu não conhecia e que não apenas conhecia de simulador. Comecei no treino livre 1, por fazer o 7º lugar da grelha, fiz o 7º melhor tempo. Fui para o treino livre 2 com vontade de melhorar, e sabia alguns pontos da pista que podia exagerar um bocadinho mais e exagerei, não é? Consegui fazer a primeira posição, ficar em primeiro lugar no treino livre 2, o que muito sinceramente me deu outra confiança para começar a cronometrar. Comecei um bocadinho mais forte, tanto psicologicamente como também fizemos algumas alterações no setup do carro e as coisas acabaram por dar resultado. Consegui fazer a pole position para a corrida 1. E falando um bocadinho agora da corrida, foi uma corrida, se calhar ao contrário do que muita gente pode pensar, foi uma corrida difícil, porque eu arranquei de primeiro, foi a primeira vez que arranquei da pole no TCR e na Promessa em Itália, com muitos lobos atrás de mim. Inclusive há pelo menos um piloto que vai fazer agora, o Secon vai fazer as corridas da UTCR, a restante temporada. Consegui imprimir um ritmo bastante forte nas voltas iniciais, o que me permitiu dar um bocadinho de margem para quem me perseguia, nesse caso era o Ferrara do Alfa. Com a entrada do safety car, toda aquela vantagem que tinha construído anulou-se. Eu tinha de ser inteligente e preservar um bocadinho os pneus, porque não sabia como é que ia ser o decorrer da corrida, e no reinício sabia que tinha de fazer um bom reinício. Consegui dar logo uma vantagem, consegui passar na reta da meta já com alguma vantagem sobre o Ferrara, construí novamente ali um gap, uma distância para o Ferrara, e voltou a entrar o safety car em pista, voltando a anular aquela margem que tinha construído. Depois fiz mais 3 voltas, depois de safety car sair, consegui novamente dar um bocadinho mais de margem e consegui vencer, que fiquei muito contente, como é calcular, com esta vitória. Para a corrida número 2, o campeonato italiano inverte os 8 primeiros. Como eu ganhei na corrida 1, arranquei de 8º e sabia que ia ser uma corrida difícil, porque os principais adversários estavam mesmo à minha frente. Os 2 pilotos mais rápidos, para além de mim, estavam nos lugares mesmo à minha frente, eram o 6º e o 7º. Mas consegui ser inteligente, consegui andar atrás dos adversários quando tinha de andar, atacar quando tive de atacar. Estava a adorar a corrida que estava a fazer, estava mesmo à porta do pódio, mas um pneu rebentou e deitou o final da corrida. Mas saiu de Vallelunga muito, muito contente, tanto pelo meu trabalho como pelo trabalho de toda a equipa. Conseguimos evoluir um bocadinho mais o carro e o setup do carro. E acho que estamos todos de parabéns. Queria agradecer aos meus patrocinadores e meus parceiros por me tornarem estas corridas possíveis. Esta vitória também, sem dúvida, que é deles. E estou muito contente. Estou mesmo muito contente. Mudando agora de assunto, vamos passar para o Nacional de Velocidade. No passado fim de semana tivemos o 3º Racing Weekend do ano.
o Nacional de Velocidade foi até Braga para a terceira jornada dos campeonatos nacionais e foi com muito calor que os pilotos enfrentaram os desafios em pista. Foi um fim de semana de domínios vincados e de dobradinhas em praticamente todas as categorias. Nos clássicos, Rui Costa foi o grande dominador do fim de semana, tendo sido o mais rápido nos treinos livres, nos cronometrados. Venceu as 2 corridas à geral e na sua categoria, a H75, sempre com o Rui Alves como sombra. Os pilotos dos scores aproveitaram bem as ausências de Macedo e Silva e Joaquim Jorge para se imporem. Na luta pelo último lugar do pódio tivemos os 2 Lotus em lã de Filipe Matias e de Joaquim Soares. A qualificação sorriu a Matias, mas nas corridas foi Joaquim Soares a levar a melhor, ficando com a terceira posição a geral, o melhor H71. Rui Ribeiro foi o melhor da categoria 5, tal como Francisco Xavier nos H81. Nos clássicos 1300, Bruno Pires foi o melhor nos cronometrados, mas em corrida foi Carlos Cruz a vencer as 2 provas. Nos Legends tivemos mais alguma incerteza. Pedro Alves começou a dominar nos treinos livres e nos cronometrados foi mesmo o mais rápido, seguido de José Meireles e Fernando Cabral. Na corrida 1, Alves aproveitou bem a pole e esteve sempre na frente da prova. António Barros, em BMW M3, fez uma recuperação espantosa até ao segundo lugar, mas a sua máquina não aguentou o esforço e foi obrigado a desistir. José Meireles e Fernando Cabral fecharam os lugares do pódio da primeira corrida. Na segunda corrida, Alves e Meireles largaram de novo das primeiras posições, mas desta vez o ataque de Barros foi imparável, com a máquina a colaborar até ao fim. Barros foi o grande vencedor da segunda corrida, seguido de Pedro Alves e de José Meireles. Destaque também para a dupla Tiago Montes e Pedro Pinto em FEUP 2 com 2 vitórias neste fim de semana. Em FEUP 3, Hélder Moura correu sem oposição e nos L90, Manuel Mota e Pedro Teixeira foram os vencedores. Vamos passar agora a ouvir alguns dos intervenientes das provas dos Legends. Vamos começar pelo piloto Pedro Alves. Aqui na prova de Braga correu-nos tudo bem. Na primeira corrida fizemos a pole dos treinos. Na primeira corrida conseguimos ganhar a corrida à geral e nas 2 classes. Depois, agora na segunda corrida também correu às mil maravilhas, infelizmente, como quem diz. Ficámos em segundo à geral e nos 99 e em primeiro nos 2000. Pronto, foi o que deu, é o resultado possível, tendo em conta que o vencedor, o António Barros guia muito bem e tem um carro também bom em evolução. Por isso, foi aqui a prova de Braga, só posso fazer um balanço positivo, porque realmente foi positivo e voltamos à liderança do campeonato, dos 99 e dos 2000. E agora vamos para a prova do Algarve tentar revalidar os 2 títulos. Conseguimos o ano passado, estamos perto, tem que nos correr bem, o carro vai ter que ter uma boa preparação para nos pregar uma partida e vamos tentar revalidar os 2 títulos na próxima prova no Algarve. Agora é a vez de José Meireles nos explicar como é que correu o fim de semana. Foi um fim de semana positivo, apesar de ter chegado na liderança do campeonato e ter perdido essa mesma liderança para o Pedro Alves. No entanto, fizemos aquilo que nos competia. Infelizmente não dava para mais. Agora vamos para o Algarve, ainda com a ambição de conseguirmos conquistar o título, pelo que vamos preparar ao máximo para estarmos fortes nesse fim de semana. A acompanhar este Racing Weekend em Braga estiveram o Kia Picanto GT Cup, onde o Hugo Araújo não deu hipótese. O piloto de Braga foi rei e senhor, com 2 poles e 2 vitórias durante o fim de semana. Uma prestação de alto nível realçada pela valia dos seus perseguidores. Araújo teve de lutar com Hugo Marcos e principalmente com Mariano Pires, mas o homem do Picante 99 teve sempre uma resposta para os desafios colocados. Mariano Pires foi o melhor na categoria Júnior e provou que tem potencial para dar cartas no mundo do automobilismo. Parabéns ao Hugo, que nos ouve e com quem tivemos uma excelente conversa antes das provas. A classe que se vê dentro de pista é proporcional à classe fora dela e é um privilégio falar com um piloto com um kit de unhas tão refinado, o Hugo, que estará brevemente connosco, já aceitou o nosso desafio e vem-nos fazer uma visita num próximo programa. Nos TCR só deu Pedro Salvador. O piloto e chefe de equipa da Speedy Motorsport voltou a ter um fim de semana em cheio e sagrou-se campeão nacional de velocidade. Aliás, virtual campeão nacional de velocidade. O fim de semana começou com o Armando Parente na frente no treino 1 e no treino 2 Francisco Carvalho deu nas vistas. Salvador e a dupla da Sports New, Rafael Lobato e Francisco Abreu, estavam discretos, mas na qualificação o piloto do Cupra TCR dominou por completo. Salvador foi o mais rápido nos primeiros cronometrados, com Francisco Carvalho a ficar bem perto e Armando Parente a fechar o top 3. Na segunda sessão, Salvador esteve novamente imparável, mas desta vez com a companhia de Francisco Carvalho e Rafael Lobato.
Nas corridas, foi mais do mesmo. Salvador largou bem em ambas as provas, cavou cedo o fosso para os adversários e geriu as corridas sem problemas. Francisco Abreu teve um erro na corrida 1 e caiu para o último lugar, mas impôs um ritmo forte e conseguiu ainda chegar às portas do pódio. Pódio esse com Pedro Salvador, Francisco Carvalho e Armando Parente. Na corrida 2, Francisco Carvalho largou mal e ofereceu assim o segundo lugar a Rafael Lobato, que tentou, mas não conseguiu chegar a Pedro Salvador. João Sousa foi o único representante nos TCC e teve um fim de semana para esquecer. A sua máquina resolveu não colaborar e teve problemas inicialmente nos treinos livres, com problemas na caixa de velocidades, e na corrida uma transmissão partida ditou o fim da participação do Vila Realense nas provas de Braga. Salvador sagra-se assim campeão nacional de velocidade, restando ir ao Portimão, marcar presença e confirmar o título. O balanço de fim de semana é o mais positivo possível. Foi um fim de semana igual ao Vila Real, em que conseguimos 2 polos, 2 vitórias, 2 voltas mais rápidas, portanto melhor era impossível. Muito acima das expectativas iniciais para esta prova, não da nossa dedicação, mas sim da consequência da alteração dos pesos. Mas de qualquer forma fizemos aquilo que é o normal, é trabalho forte, equipa, trabalhamos todos juntos para conseguir o objetivo, que felizmente foi conseguido. O sentimento é de missão cumprida. Não foi um ano fácil para nós enquanto equipa, tivemos desafios novos, tivemos imprevistos, portanto tivemos algumas situações pelas quais não gostaríamos de ter passado também, mas acima de tudo penso que não é necessidade de confirmar o que quer que seja do trabalho da equipa, da Speedy, porque já vencemos vários campeonatos e o TCR era um campeonato que eu gostava particularmente de vencer, não só como piloto, mas também como equipa. Para a Sports New foi o fim da luta pelo título. A dupla mostrou potencial, como se esperava, mas Pedro Salvador foi mais forte. Eis as declarações de Rafael Lobato, que vão resumir o fim de semana de prova. No início do fim de semana começou um bocadinho complicado, não estávamos a acertar na afinação do carro, estávamos com alguns problemas de frente, não conseguíamos ter a frente onde queríamos. Na qualificação pusemos pneus novos, mas mesmo assim não conseguimos ter a frente que nós gostávamos. Agora para a corrida 1 o Francisco conseguiu uma boa corrida, fez um 4º lugar. Nós mudamos um bocadinho a afinação para a corrida, já conseguimos ter a frente mais onde queríamos. Eu na corrida 2 fiz 2º lugar, tive bastantes lutas com o Pedro Salvador, consegui finalmente um bom arranque esta temporada, passei logo para o 2º lugar e as primeiras voltas andei ali em luta com o Pedro, foi uma corrida gira, acabei por ficar no 2º lugar, mas são bons pontos para o campeonato e é nisso que estamos focados. O chefe de equipa da Sports New também nos fez o resumo do fim de semana. Ficamos aqui agora com as palavras do Zé Pedro Fontes. O balanço de fim de semana não foi o fim de semana que queríamos. Tivemos alguns problemas na sexta e no sábado. Não nos deu para preparar bem o dia da qualificação. E aqui em Braga, se não qualificamos na frente, é praticamente impossível com o nível de andamento que há. Mas acho que hoje voltamos a demonstrar que o carro tem um excelente potencial. O Francisco reparou bastante depois de um pequeno azar que teve, foi consistentemente um dos mais rápidos em pista. O Rafael conseguiu ficar em segundo. Penso que para uma equipa nova no TCR e para um carro completamente novo, acho que temos dado bem com todo o recado. E em relação ao TCR Europa, qual é o balanço? O TCR Europa é bastante positivo. O Francisco já liderou corrida, já fez voltas mais rápidas, é uma experiência totalmente nova para nós e para ele, é um campeonato muito competitivo, agora esperamos quase 30 carros em Monza e portanto acho que estamos a fazer um primeiro ano dentro daquilo que nós tínhamos expectativas para ganhar experiência, nós como equipa, Francisco como piloto, o carro está a evoluir e esperamos o próximo ano continuarmos em crescendo deste ano, temos bastante expectativas agora em Monza e no próximo ano podemos reunir condições para continuarmos este projeto e estamos mais fortes. Para a Team Nova Driver foi um fim de semana de altos e baixos. Henrique Chaves foi a surpresa e antes de ir para o LMS, que vai até Spa, veio experimentar as sensações do TCR. César Campanisso falou aos Chicano Motores do fim de semana da equipa. O balanço fim de semana não foi o que esperávamos, visto que desde sexta e mesmo no sábado de manhã
tínhamos um carro bastante rápido. Depois, com a vinda do calor, tudo se inverteu. Nós tentámos dar a volta à situação, mas tudo o que experimentámos não... Nós de manhã ainda fizemos um pódio, mas a nossa expectativa é sempre tentar andar à frente, a lutar pela vitória. Não foi isso que aconteceu e pronto, depois da parte do Henrique Chaves, ele, claro que uma falta de experiência no arranque, acabou por ficar para quinto. E nós tentámos ser algo radicais, experimentar alguma coisa para ver se com o feedback que o Parente deu de manhã, mas infelizmente não resultou, por isso eu acho que a única vantagem quando as coisas não funcionam é que põem-nos a pensar e acho que isto de Braga, a gente sai sempre daqui com este pensamento, mas um dia há de correr bem. Para a Veloso Motorsport foi um fim de semana abaixo do esperado, embora cientes de que o Audi não gosta da pista de Braga. Eis as declarações de Luís Veloso. Bom, no TCR não foi como esperávamos. O nosso objetivo era vir cá ganhar as duas corridas. O Pedro Salvador esteve muito bem e desde já lhe dou os parabéns pelo excelente resultado que conseguiu aqui nas duas corridas. Nós fomos um bocadinho penalizados pelo facto de termos que vir aqui duas vezes, porque o carro aqui não está na praia dele, não é o seu habitat natural, mas mesmo assim pensávamos que iríamos lutar pelas vitórias e apesar dos cronometrados nos terem corrido bem, mas as corridas o Salvador teve de facto imbatível. Para além das emoções vividas em pista, foram também as muitas caras conhecidas que estiveram no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Francisco Mora esteve presente a ver as corridas e confirmou-nos que não estará presente em Monza para o TCR Europe, o que é uma pena, e que vai tentar estar presente na ronda de Barcelona. Fábio Mota, também um grande amigo do Chicane, esteve a apoiar o seu pai, que correu nos Legends, e revelou-nos que o seu futuro poderá voltar a passar por Portugal. Este ano na Peugeot 308 Racing Cup tem sido uma descoberta de novos circuitos e de um novo carro. O troféu, em termos de estrutura mediática, está bem organizado. Primeira prova conseguimos fazer duas boas pontuações dentro do top 10. Depois em Spa não me permitiu a participação por motivos pessoais e depois quando regressei foi para Vila Real e pronto, consegui vencer no Supercars, o que foi o ponto alto da época. Dijon estava com um bom andamento também, ali no top 6, top 8. Cometi um erro na primeira corrida que depois fez-me ter parar do último para 12º. Depois na corrida de domingo fiquei em 10º lugar. Agora, mais recentemente, em Magny-Cours, tivemos alguns problemas nos treinos livres. Tivemos um acidente com um piloto francês durante os treinos livres que nos danificou toda a secção esquerda do carro e caixa de velocidades, que depois só mais tarde, na corrida 1, é que se veio a detectar que o acidente tinha fragilizado o carrete da terceira. Depois foi partir outra vez de cá de trás no domingo e arranquei e terminei em 10º, no meio de 18 carros. Acho que pronto, com 15 voltas foi um bom resultado. Pese embora reconheça que para ser mais competitivo em França teria que haver uma continuação minha, se calhar no troféu, mas pronto, por motivos profissionais, antes prefiro se calhar pensar agora num plano ibérico, se calhar para o ano, em que irei pensar agora até o final do ano. Essa situação. Para o primeiro ano poder rodar ali top 6, top 8, a maior parte deles conhecem as pistas já há 10, 15 anos, alguns pilotos já vêm dos troféus Clio, já passaram pelo Peugeot RCZ, passaram por vários troféus. São gerações de nomes que sucedem, como os Claret, os Milan, os próprios Brichet, que são a equipa onde eu estou incluído, já passou de pai para filho e já vem quase na terceira geração, sempre a correr nos troféus. Chegar ali e andar ali perto deles já é positivo. Agora começo também a fazer um cálculo e começo a perceber que se calhar irei potenciar mais o retorno entre Portugal e Espanha,
para todos que estão envolvidos, tanto patrocinadores como mesmo para a própria família, pode estar mais próximo, que é um fator importante. Neste próximo fim de semana temos na agenda algumas provas bem engraçadas. Uma delas será o Jerez 30 La Leyenda. Quem gostar de clássicos pode muito bem chegar-se a Jerez La Fronteira. Teremos o clássico Superstock, o Historic Endurance e o Fórmula 4, entre outros. Teremos também o regresso do Campeonato de Portugal de Rallys, com o Rally Amarante Baião. Temos o regresso também do Nacional de Rallycross em Castelo Branco. E em provas internacionais temos o DTM em Spielberg, o LMS em Spa com o jovem Henrique Chaves e Filipe Albuquerque. Nos rallies temos o regresso do europeu na Polónia. Temos Miguel Oliveira em ação em Aragão com o Moto2 e o MotoGP e o Moto3, como é óbvio. E para acabar, já que estávamos a falar em TCRs, temos o TCR Europa em Monza, onde teremos em princípio só Francisco Abreu. Passando agora para o pódio da semana, vamos eleger os melhores e os piores do último fim de semana, começando pelo terceiro lugar. Temos Ott Tanak. Carlos Mota, concordas? Claramente, um passo decisivo para este jovem piloto com muita qualidade, poder ser campeão já neste primeiro ano de Toyota, terceira vitória seguida, muito bom. E em segundo lugar, Fábio? Lewis Hamilton. Uma excelente prova do Hamilton. Também concordo. Concordas? Porreiro, acho que sim. E no primeiro lugar temos o novo virtual campeão nacional de velocidade, Pedro Salvador. Muito bem. Concordas, Mota? Também concordo. Achas que sim? Duas vitórias, foi barba, unha e cabelos, foi de ponta a ponta, um excelente piloto, com um kit de unhas assombroso. Incrível. Merecia se calhar outros voos, mas está por cá para fazer as listas dos fãs portugueses e é campeão com todo mérito. E comente quem não gostar do nosso pódio, por favor. E não falta o drive-thru. Exatamente, o drive-thru. Que eu não concordo muito, mas temos Pérez. O homem que partiu a leiça toda. O homem que decidiu. Temos Pérez, que tenha sido Pérez. E Sebastián Ogier. Mota, queres em 30 segundos? Hoje merece porque ele perde aqui a chance de poder colar-se de novo na luta. Em vez de ficar colado, ficou descolado. De vida difícil para o francês. Vamos então agora para a reta final. Vamos, uma das rúbricas mais conhecidas do nosso programa, talvez porque seja a única. Vamos então para os destaques do Mota. Obrigado, meus amigos. Primeiro destaque, muito rapidamente, e hoje são 3 muito rápidos. O primeiro destaque, no passado dia 15 deste mês, fez 11 anos que os rallies perderam Colin McRae. Faleceu, fez 11 anos no passado sábado, dia 15, e para quem gosta de rallies e de desportos motorizados, é aquela data do ano que marca sempre, a mim marca-me também. O destaque do Mota, o segundo, é mais a sério, e vou falar de um piloto e de uma situação que sucedeu em Braga e que demonstra bem o que é corridas também. Quando nós estamos aqui a falar de TCRs, de valores, de dinheiros, disto e daquilo e daquilo outro, aconteceu algo fantástico em Braga. Foi no final da prova dos Legends, que o Fábio e eu tínhamos ido ao bar buscar 2 finos, estava calor. Era só hidratante, bastava. Exato, hidratante. E quando vinhamos, iria ser ali o pódio, e o Pedro Pinto, piloto de Vila Real, vinha elétrico, a transpirar, que sei lá o quê, e vinha elétrico porque teve uma luta espetacular na pista com outro piloto, com um Micra, e vinha super contente. E eu disse: olha, Pedro, bebe um fino, dá-me uma golada. E ele deu uma golada, virou-me um fino de patas ao ar. Não digas isso, que ele teve que ir ao controle antidoping. Mas não fiquei chateado. O controle antidoping, não foi ao controle. Isto mostra o que é corridas também. Corridas não é só grandes carros, corridas não é só grandes máquinas, e corridas também é saís dentro de um Fiat Punto. E estás ali e estás completamente elétrico porque tiveste uma grande luta com o Nissan Micra. Não era um Nissan Micra, pá, que não havia Micras na pista. Qual era? Não era o Micra? Era o Toyota, o Starlet. O Starlet, exatamente, perdão, piloto Starlet. Não, mas consegui ver a felicidade naquela cara. Para terminar, sobre rallies,
além de todos os eventos que a gente teve, também aconteceu o T-Respect Challenge Dunlop Motorsport. Isto foi na Mauritânia e, verdade, achei fantástico, como um rally com 46 km cronometrados, e eles conseguiram arranjar 12 troços. Basicamente repetiram o mesmo troço 12 vezes. Achei delicioso. Na Mauritânia faz-se rallies. Já agora o nome do vencedor foi o Ryan Aladdin e foi navegado pelo Aladdin, foi de tapete? E foi navegado pelo Amirah Aladdin, deve ser irmão, Mitsubishi Evo 7. Na Mauritânia faz-se um rally com 12 troços no mesmo troço. Se calhar o copiloto é desnecessário ao final do segundo troço, não? Mas foram 12 passagens. Se calhar 4 não km é copiloto. Foi É um quadrive. É o quadrive. Mas teve vencedor no meio disto tudo. Eram 12 Parabéns ao vencedor. Não, inscritos ainda eram bastantes. Não sei se houve abandonos, duvido. O pessoal já devia ter decorado aquilo tudo. Houve algum tráfego no. Mas houve vencedores. Houve algum tráfego no troço. A nível de segurança deve ser fácil de controlar aquilo, não? 31 carros. Nada mal. 31 carros. Sabes que faz-me lembrar os testes? Quando as equipas vão testar um troço, não é? E andam para trás, para a frente. Foi basicamente 12 troços, 46 km. Mas é a maneira das pessoas conseguirem ver o carro de um lado e do outro. Porque ele passa para lá, as pessoas veem o lado direito, passa para cá e as pessoas já vão ver o lado esquerdo. Obrigado, Pedro, por este momento. Ainda bem que este. Se neste rally tivesse lado de vala, as pessoas conseguiam ver de uma vez o lado esquerdo, o lado direito e depois o capô e depois o carro. Sem mostrar um bocadinho. É isto. Chegamos assim ao final de mais um programa Chicane Motores. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Estaremos de volta para a semana, se ninguém nos fechar a porta. Para o programa 6. Exatamente, 6º programa, portanto estamos a chegar à meia dúzia, para nós vai ser motivo de festa. Quando chegarmos aos 600, juramos que vamos fazer uma festa em direto. Ai, 600. Muito obrigado a todos. Pedro Mendes, foi um gosto estar contigo, nem por isso vamos. Obrigado, quero agradecer às 6 pessoas que nos ouvem a partir de agora e comunicar-lhes que podem ouvir a repetição do programa à sexta-feira a partir das 19 horas na Universidade FM e a partir de quinta-feira no nosso podcast, que vai ser um bocadinho mais alargado, a partir de quinta-feira em chicanemotores.com. Carlos Mota, mais uma vez. Muito obrigado, meus amigos, até para a semana. Lá em casa também, um abraço a todos. É verdade, quando é que fazemos cópias disto e entregamos às pessoas em cassete? Na rua. Mais uma excelente ideia para começar. Cassete Chicane Motores, tem tudo para correr bem. Para as pessoas meterem no... Não, nos clássicos, ainda tem. Muito obrigado a todos e até para a semana. Obrigado.